Olá, gente! Eu sou Sandra Pereira, estou com vocês no curso de Bar e Restaurante, na disciplina de Enologia e Harmonização. Hoje a gente vai começar com a nossa competência 1, que fala sobre os conceitos básicos da enologia, o histórico do vinho e os componentes da uva. Sejam bem-vindos! Como a gente estudou, o vinho é o produto resultante da fermentação da fruta da uva, né? E como acontece essa fermentação? Então, há micro-organismos que, quando a fruta está madura, ela estoura a casca e esses micro-organismos, eles começam a fermentar. E essa fermentação produz álcool. Então, isso deve ter acontecido de forma espontânea na natureza. E o homem, há muito tempo atrás, há mais de 7.000 anos atrás, ele percebeu essa modificação na fruta e em seguida deve ter experimentado, e nessa experimentação surgiu a questão do hábito, né, do consumo dessa nova bebida que até então ele não sabia. Então, as cascas rompidas da uva, né, da fruta uva, através de uma modificação química, transforma-se em álcool, o açúcar contido na uva, e assim a gente tem essa famosa bebida chamada vinho. Então, nos slides vocês vão ver, né, que a gente tem à esquerda as bactérias, né, que formam a questão do vinho e o vinho em processo de fermentação. Então, não há uma data exata de quando o homem passou a produzir o vinho. Há indícios históricos, né? É sabido que existem videiras hoje naquela região onde é a Turquia, né, a região dos Cáucasos, Turquia, Geórgia, que as videiras elas começaram a ser cultivadas de forma ordenada pelo homem há mais de 7.000 anos atrás, mas a gente não tem uma data exata. É sabido então, né, através do mapa que vocês estão visualizando, que nessa região onde a gente encontra a Turquia, que é a região do Cáucaso, né, as primeiras videiras, em seguida, né, toda aquela região ali do vale do norte da África, a região onde hoje também é o Estado de Israel. Então, toda essa parte aí é provável dos primeiros povos a cultivarem a uva. A gente sabe, né, que esses povos, eles contribuíram de forma significativa para a difusão, né, do consumo da bebida vinho no mundo todo. Então, a gente sai um pouco lá da Turquia, vem ali para o norte da África, a gente tem os fenícios. Os fenícios, eles são exímios navegadores, eles cultivaram a uva e como eles eram navegadores, eles levavam, né, essa bebida, a fruta também com eles e provavelmente eles difundiram, né, a questão do cultivo da uva e a produção do vinho ali em toda aquela área da Europa. Logo em seguida, a gente também tem o povo egípcio. Inclusive, nos egípcios, a gente acha muitas pinturas nas pirâmides, no qual eles fazem alusão ao consumo da uva e do vinho. Os faraós, inclusive, eles faziam uso do vinho. Então, isso está bem retratado em algumas pinturas encontradas nas pirâmides egípcias. E aí a gente vem para o lado de cá, né, do mar Mediterrâneo, e encontra os gregos, que foram, né, são os povos, né, que eles conseguiram aprimorar a questão do uso do vinho enquanto bebida para a diversão e para o lazer, mas também a bebida para o uso medicinal. Então, há relatos históricos e arqueológicos onde se coloca o vinho como uso, né, também medicinal. Então, lembrando um pouco de história, quando o Império Romano ele avança em direção à região onde tem a Grécia, então há uma fusão de culturas, né, que é a que a gente chama de cultura helenística. Então, os romanos também vão se apropriar do hábito grego do consumo do vinho, né? Então, com essa junção das culturas gregas e romana, o vinho ele foi levado por todo o continente onde a gente tem hoje a Europa, descendo pelo norte da África, voltando ali pelo Egito até a região onde a gente tem hoje Síria, Iraque, Irã, né, a Palestina. Então, toda essa área de domínio do Império Romano também foi área de difusão do usufruto, né, do vinho enquanto uma bebida que ela tinha um significado importante para atos religiosos, para atos festivos e também no consumo, principalmente dos nobres da época.
Então, se a gente olhar aí no mapa, a gente vai ver pelas setinhas a difusão da produção vinícola, né, ao longo de toda a área ali, saindo de onde a gente tem a Turquia para o Egito, do Egito para o norte da África e aí por toda a região do Mediterrâneo. Então a gente sabe também que com a Idade Média há uma diminuição, lógico, das áreas cultiváveis e isso vai ficar muito restrito a pequenos feudos e as áreas principalmente pertencentes à igreja. Então foi através dos conventos e dos monastérios, né? Então os monges, as freiras, os futuros padres, eles mantiveram o hábito de cultivar a uva, até porque a uva, enquanto representação simbólica, ela tinha um lado, né, que representava a questão do sangue de Cristo. Então, dentro do cristianismo, a plantação, né, e a produção do vinho foi muito difundido. Então foram nos principais mosteiros da região da Europa que a gente vai ver o desenvolvimento, né, dos principais vinhos. Nas próximas competências a gente vai entender inclusive a importância desses mosteiros, por exemplo, para a produção do champanhe, certo? Então, diante do pouco comércio que existiu na Idade Média, a produção do vinho ele se restringia àquela área, né? Então, ali um monastério, feudo, então houve uma restrição muito grande e também porque os utensílios que se utilizava para guardar o vinho eram utensílios de cerâmica ou de barro e que não facilitava, né, a questão dos deslocamentos, que se quebravam demais. Também o vinho mantido no utensílio de cerâmica ou de barro, ele fermentava mais, ele virava vinagre muito mais rápido. Então tudo isso fazia com que o consumo do vinho tivesse que ser praticamente imediato. Plantou, fez o vinho e tomou o vinho imediatamente. A gente vai ver, né, ao longo da história da uva e do vinho, alguns altos e baixos. E um dos principais problemas existentes na questão da plantação de uva e da produção do vinho foi o ataque, né, de uma praga que quase dizimou todos os vinhedos do mundo. O que aconteceu? Nas grandes navegações, né, os navegadores eles trouxeram as uvas da Europa para a América e também levaram, né, uvas aqui encontradas para a Europa. Uma praga que quase dizimou por completo todos os vinhedos da Europa foi trazida da América para a Europa e essa praga ela foi um marco que modificou completamente a produção dos vinhos, porque antes da Phylloxera avastatrix você tinha vinhedos de até 7.000 anos na Europa e depois dela você perdeu, né? A gente perde todos os vinhedos e vai precisar, através de técnicas de enxertia, a gente vai ver na figura a seguir, né? Então uma planta atacada e a enxertia que consiste em colocar, né, um tronco da planta da americana, que era completamente, ela resistia à praga, com o ramo da planta europeia. Nessa coisa híbrida que ficou, a gente transformou completamente os vinhedos, né? Os vinhedos eles ficaram mais fortes e ficaram super resistentes a essa praga e a todas as outras pragas. Então a gente vai ver uma modernização, inclusive, na forma de se cultivar a videira. Então, a gente vai ver, né, que isso proporciona, inclusive, um aumento significativo no cultivo das uvas, porque as uvas elas vão conseguir resistir do lado europeu das pragas e as uvas que estão plantadas na América, elas vão ganhar em qualidade, porque elas vão ser um misto entre o que havia na Europa e o que tem hoje na América, certo? Então a gente vai ver que nos últimos 40 anos, a plantação do vinho ele vai mudar muito. Primeiramente a gente tinha a questão austera, a questão do costume de só ter como principais vinhos bons no mundo, os vinhos europeus. Então, o que a gente chama de velho mundo do vinho, então, no continente europeu. E do lado de cá, da América, o novo mundo, assim como a África, a Austrália, eles não tinham não eram tão famosos na produção de bons vinhos.
Então, mudanças políticas, climáticas, né? O aquecimento global, ele vai mudar as formas da gente cultivar a uva e fazer o vinho, né? As mudanças culturais, o envelhecimento da população, a proibição do consumo do álcool, isso em vários lugares do mundo fazem com que a gente mude completamente o consumo, né, dessa bebida. Então a gente tem o velho mundo do vinho europeu, com hábitos já bem tradicionais do consumo, né, da bebida, inclusive em todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar, e o outro lado, né, o novo mundo do vinho, com técnicas modernas de fabricação de vinhos, né, com aço inox na fase de você colocar o vinho para amadurecer. Então tudo isso modificou completamente o mundo do vinho. Então a gente tem como principais produtores do vinho no mundo França e Itália. Todo ano eles se revezam. Um ano a Itália é o primeiro lugar, no outro ano a França, né, é o segundo lugar. Segundo, né, dados bem recentes, a gente vai ver que a Itália em 2011 ela ficou como o primeiro lugar na produção, com 41,6 milhões de hectolitros, e a França, né, ficou um pouco abaixo, com 40,6 milhões de hectolitros. Outros países que são bastante importantes, Portugal, que tem 8% de todas as suas terras, né, com plantação de uva, e Espanha, que tem a maior área, né, de vinhedos no mundo e produz cerca de 35 milhões de hectolitros do vinho. O novo mundo do vinho, então, lado de cá da América, também a África do Sul, a Austrália, são países que tiveram, né, são locais e seus países que tiveram que se modernizar para atender às novas demandas. As pessoas querem vinhos mais jovens, vinhos mais baratos, né, vinhos mais próximos. E aí, esses países com modernas técnicas de plantio e modernas técnicas de produção de vinho, né, eles conseguiram fazer com que os vinhos tivessem qualidade e também obtivessem um preço mais baixo. E aí, né, a gente vai chegar nas uvas. O principal produto, né, na verdade, o único produto que faz um bom vinho é uma boa uva. Não existe um bom vinho de uma uva ruim. Ao contrário, pode até existir uma boa uva dá um vinho ruim, né, se não souber ser bem feito. Mas um bom vinho ele só é feito de uma boa uva. Então a gente vai dividir as principais, né, cores do vinho: os vinhos brancos e os vinhos tintos. Com os vinhos brancos a gente tem as uvas brancas. E as mais famosas, né, a gente tem uma infinidade de uvas, mas para que a gente conheça, a gente tem algumas que a gente vai falar agora. A Chardonnay, que é chamada a uva clássica branca, ela é a mais conhecida, né? Ela produz vinhos que são amplamente difundidos no mundo todo, é um vinho saboroso, certo? E ele é um vinho bastante emblemático. A Sauvignon Blanc, ela é em alguns lugares na Europa, eles usam a Sauvignon Blanc junto com a Chardonnay para fazer vinhos mais suaves, né? A Chardonnay é uma uva muito potente e a Sauvignon Blanc ela dá uma certa leveza aos vinhos. A gente tem a Riesling, que é uma uva de origem alemã, que também dá um vinho frutado, um vinho leve. A Chenin Blanc, que é uma das uvas mais versáteis do mundo, ela produz vinhos, tanto vinhos mais encorpados como vinhos mais, né, mais tranquilos, né, vinhos mais leves. A Gewürztraminer, que também é uma uva daquela região mais fria, ali próxima à Alsácia, certo? É uma uva extremamente aromática. E a uva Moscatel, que se você cheirar um vinho bom e ele tiver cheiro de uva, provavelmente a uva é a Moscatel, porque ela é uma uva bem emblemática, né? Os vinhos da uva Moscatel, eles são bem, né, perfumados com cheiro de uva. Essa uva aqui para o Brasil, ela foi bastante importante porque ela se adaptou muito bem à nossa região do semiárido. Inclusive a gente já tem produzido vinhos premiados internacionalmente aqui, ó, no Vale do São Francisco. E aí a gente vai para as uvas tintas, né? Aquelas que fazem o vinho tinto. E a gente começa, lógico, por ela, a rainha das uvas, a Cabernet Sauvignon. Você pode até não ter, né, bebido o vinho, mas provavelmente já deve ter ouvido falar nessa uva, Cabernet Sauvignon. Ela é a mais conhecida, ela é a mais difundida,
Praticamente em todos os países produtores de vinho se planta a Cabernet Sauvignon. Ela se adapta muito bem a várias regiões climáticas do mundo. Logo em seguida a gente tem a Merlot, que é uma uva que ela vai suavizar, né, a Cabernet Sauvignon em vinhos mais leves, vinhos mais jovens. Em seguida a gente vai ter a Pinot Noir, né, que é uma uva bem delicada, bem complexa. Nem em todo lugar que a gente consegue plantar Pinot Noir não, mas em compensação nos lugares, principalmente na França, onde ela é plantada, ela produz vinhos maravilhosos. A Tempranillo é a uva símbolo da Espanha. Então ela tem uma cor muito intensa e ela produz, né, vinhos também muito intensos. A Shiraz já é uma uva mais tânica, o gosto dela já é mais, né, acentuado. Ela não é tão consumida no mundo todo, mas ela vem produzindo bons vinhos. A Gamay é uma uva emblemática na região francesa e tem uma característica muito emblemática, que é a cor púrpura, bem acentuada em seus vinhos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e se deliciado com as nossas aulas. Aguardo vocês na próxima semana.